Olá, é um prazer receber todos os nossos espectadores para mais um episódio do Conexões Raras. Hoje estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre a neurologia e a sua relação direta com a qualidade de vida dos pacientes, que enfrentam a polineuropatia amiloidótica familiar, ou também conhecida como PAF. É com grande satisfação que damos as boas-vindas à doutora Lara Albuquerque, uma médica neurologista em destaque no assunto, que nos ajudará a compreender como a neurologia desempenha um papel fundamental pela busca de uma vida plena e saudável para aqueles que convivem com uma PAF. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, nós agradecemos a todos os nossos apoiadores, ao Nylon, Sanofi, a Fedran, a PTC Therapeutics e a todos vocês que estão nos acompanhando no programa de hoje. É uma honra receber a doutora Lara Albuquerque de Brito, médica, neurologista do Hospital Geral de Fortaleza, preceptora do ambulatório neuromuscular do Hospital Geral de Fortaleza e também mestranda em Ciências Médicas pela Unifol. Um prazer tê-la aqui com a gente. Sinta-se à vontade para contar suas experiências, falar tudo que você tem de conhecimento e que muitas pessoas talvez não tenham esse acesso. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Eduardo, pela apresentação. Queria agradecer também a Fedran, a CDG, e estou aqui à disposição de tirar as dúvidas e contemplar mais sobre essa doença rara para os espectadores e com você. Bom, e apresentando essa conversa, estarei eu, Eduarda. Lembrando que aqui no nosso canal você também encontra diversos outros episódios com visão geral, diagnósticos e sintomas também sobre essa condição. E daremos início agora à nossa conversa de hoje, com uma das perguntas assim essenciais para as pessoas entenderem, doutora? O que é a PAF? Então, a PAF, como você bem falou, a polineuropatia amiloidótica familiar, ela é uma doença rara. Hoje a gente chama ela, na verdade, de amiloidose hereditária relacionada ao gene da transretinas, porque a gente sabe que durante as formas de apresentação dessa doença não temos somente a polineuropatia. Ela é um contínuo de outros sinais e sintomas que podem aparecer conjuntamente ou em alguns anos de evolução. Então, a gente tem a forma da cardiopatia amiloidótica familiar, que hoje em dia a gente chama tanto a polineuropatia como a cardiopatia juntas em amiloidose hereditária. Então, ela é uma doença que, como eu comentei, pode atingir coração, nervos, rins, visão, e ela tende a ser uma doença de depósito. Então, a pessoa que tem a mutação para a amiloidose hereditária, ela ao longo dos anos ela pode depositar essa proteína alterada e desenvolver sintomas e sinais sugestivos da doença. Mas lembrando que nem todos aqueles familiares que apresentam a mutação, eles vão ter sintomas e vão desenvolver a doença em si ao longo da vida. A gente na genética tem algo que a gente chama de penetrância, que é a porcentagem, a chance daquela pessoa, daquele indivíduo que tem uma mutação, desenvolver a doença. Então, a gente sabe que dentre as variantes, dentre as mutações, os genes que podem ser alterados na amiloidose hereditária, alguns deles só vão apresentar a doença em 10% dos casos. Então, você pode ser carreadora de um gene e nunca desenvolver a doença. Isso é muito importante porque cria uma ansiedade quando a gente faz uma testagem genética em vários pacientes que apresentam essa mutação específica. Já outras não. A gente sabe que a penetrância, a chance de desenvolver é 80%, 50%. Então, a gente precisa que esse paciente seja acompanhado por um profissional capacitado que possa informar qual a chance disso acontecer. Porque nem sempre aquele familiar que tem uma mutação, ele vai desenvolver a doença e isso pode gerar uma ansiedade. Então, dentre os outros sinais e sintomas que podem apresentar naquele paciente que tem a doença amiloidose, a gente tem alguns distúrbios do trânsito gastrointestinal, empachamento, saciedade precoce, alternância de diarreia com constipação. A gente tem alterações cardíacas como bloqueios, arritmias no coração. O coração pode ficar crescido, como a gente chama. Alterações nos nervos, podem surgir dores neuropáticas, formigamentos, dormência na ponta dos dedos, nas pontas dos pés,
Nas plantas dos pés, eles relatam muito como sensação de uma queimação, como se fossem formigas, né? Assim, várias picadas na planta dos pés e com o tempo passam a sentir pouco os pés. E aí isso pode evoluir para uma fraqueza, né? Dificuldade de andar, necessidade de uma cadeira de rodas. Então, essa é uma doença progressiva. A alteração visual, às vezes, vem como um semelhante a uma catarata, uma obstrução, uma dificuldade, uma turbação visual. E as alterações renais são mais uma perda de urina, uma perda de proteína na urina. Então, ele vê como aquela urina do diabético. E muitos sintomas da amiloidose, elas mimetizam diabetes. Então, alguns pacientes, às vezes, passam anos com alguns sintomas parecidos com a amiloidose e perdem esse diagnóstico precoce por conta de não ser uma doença muito conhecida por muitos e mimetizar várias outras condições comuns do dia a dia. Uhum. E assim, a gente sabe que afeta muito não só o paciente, mas os familiares, né? Que estão ali o tempo todo acompanhando. Então, tem alguma outra estratégia de lidar com a PAF, né? Fora o tratamento com os médicos diretamente? A gente sempre aconselha aos familiares que acompanham esses pacientes fazer um acompanhamento psicológico, ainda mais aqueles que estão em fase de triagem para testagem genética ou estão em dúvida se devem ou não fazer uma testagem genética. Durante o aconselhamento genético, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa passar por esse aconselhamento e muitas vezes é solicitado que passe por uma consulta com o psicólogo. Isso é importante que se mantenha depois também. Além disso, uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, fonoterapeuta, é muito importante porque muitas vezes eles podem evoluir com rouquidão, disfagia, dificuldade de alimentação, mas isso são achados mais raros. Mas o principal, fisioterapia, porque isso é algo que, principalmente na polineuropatia amiloidótica, né, quando acomete os nervos, pode evoluir com fraquezas de marcha, então isso deve ser acompanhado com um profissional específico. E fazer mesmo uma reabilitação para poder ter mais qualidade de vida ao longo do tempo. Os familiares que estão em volta, eles vão sim muito contribuir para essa ajuda, para esse suporte psicológico, para ajudar o paciente nesses momentos de dúvidas, de dificuldades em realizar algumas atividades do dia a dia, de funcionalidade, e até mesmo ao acesso aos medicamentos, quando eles vão em busca de fazer um tratamento, então o familiar sempre pode ajudar, né, e buscar os medicamentos, estar participando e percebendo a evolução da doença também. E assim, esses pacientes enfrentam muitos desafios em relação a ter a acessibilidade e o suporte médico diariamente? Sim, com certeza. E o principal motivo é a falta de conhecimento em geral dos médicos sobre a doença. Então, a média de diagnóstico da doença, de paciente ter os sintomas e ter o diagnóstico correto, é em torno de 4 a 6 anos. Então, aquele primeiro familiar que é diagnosticado naquela família, normalmente ele já chega numa fase mais tardia, numa fase já mais evoluída da doença e precisa de um suporte maior. Quando a gente vai fazer o diagnóstico da família, então eles conseguem ter um acesso mais rápido, porque a gente já tem uma ideia, já que existe já a palavra amiloidose na família, então isso fica um pouco mais fácil o acesso. Mas para o primeiro diagnóstico daquele caso index, realmente é um pouco mais complicado. Então é difícil o acesso aos médicos, muito pelo desconhecimento em geral, tanto da população, mas que sabendo dos seus sintomas, vai levar para um médico, um profissional da saúde que poderia diagnosticar mais rápido, mas por ser uma doença rara, como a gente sabe muito bem, a maioria das doenças raras são peculiares e alguns médicos que vão saber detalhes sobre cada uma delas. Então, realmente, o acesso aos profissionais que conhecem muito bem e profundamente a doença é mais difícil. E assim, tem alguma informação mais recente, né, mais atual, que as pessoas talvez não saibam, né, porque como a senhora bem disse, já é algo que as pessoas não costumam falar muito e saber muito, né, sobre o assunto. Então, tem alguma informação na área, né, uma pesquisa recente, talvez, na área do tratamento em si, que você possa compartilhar, que talvez mínimas, né, quantidade de pessoas saibam disso?
Acho que talvez uma coisa mais abrangente que seja importante as pessoas saberem informações mais novas é que hoje em dia a gente tem os centros de atenções em doenças raras. Então, tem alguns hospitais em Fortaleza que fazem o acompanhamento de pacientes com doenças raras, o Hospital Universitário, o SEIB e agora o Hospital Geral de Fortaleza também. Então, por mais que esses pacientes não consigam acesso a médicos em outras localidades para essas doenças raras, então, tendo essa suspeita ou tendo esse diagnóstico em alguém da família, eles conseguem acesso via esses hospitais, por meio dos centros de atenção de doenças raras. Então, lá a gente consegue ter acesso aos testes de diagnóstico com mais facilidade. Em relação aos estudos sobre tratamentos, né, a gente tem tratamentos de todos os níveis, né, da fase 1, quando inicia os sintomas e são decorrentes da amiloidose, tratamentos de fase 2, e até então são esses tratamentos de fase 1 e fase 2 que a gente tem hoje em dia. Acho que o mais recente seria a terapia CRISPR-Cas9, né, que a gente tem hoje, que seria a terapia gênica, mas ainda está em fase de desenvolvimento. E só uma dúvida que eu fiquei assim sobre o teste de genético, né? Como que funciona? Depende para cada tipo de doença? Como que funciona? Porque eu acredito que muitas pessoas não saibam também. Sim, o teste genético, ele é um teste bem simples hoje em dia, é por meio de amostra de saliva, é um suave bucal, então muito melhor do que o teste do Covid. A gente faz como se fosse mesmo um cotonete, faz a amostra da mucosa jugal, a gente faz saliva, e essa saliva é enviada para estudo especificamente do sequenciamento da transretina, que é o gene que está mutado na amiloidose. Então, a gente não faz hoje em dia, quando a gente já tem um diagnóstico, um suspeito diagnóstico, um painel, um exoma, um teste genético mais amplo. A gente tende a ser mais direcionado, até porque a gente vai tentar fazer um aconselhamento genético direcionado para essa doença. Então, é um teste simples a ser realizado, mas precisa desse aconselhamento antes, tanto pré-teste como pós-teste, e o resultado ele normalmente sai com 45 a 60 dias. E tem algumas outras doenças que possam ter sintomas parecidos, que pode até ocasionar a questão do diagnóstico errado? Tem algumas outras doenças Sim, neuromusculares? sim. E uma das principais é a própria neuropatia diabética, que é muito prevalente, a diabetes é uma doença muito prevalente, e evoluir com neuropatia é muito comum nessa doença. Então, essa sensação de formigamento, de dormência nos pés, que podem evoluir para as mãos, ela é muito prevalente na neuropatia diabética, um dos principais sintomas, e mimetiza a amiloidose. Mas outras doenças que a gente tem uma forma de... A gente tem uma mutação específica aqui no Nordeste que ela mimetiza muito a esclerose lateral amiotrófica, que é outra doença rara também, a ela, e pode ser um mimetizador de uma amiloidose, que é uma doença tratável. Então, hoje em dia, normalmente, quando a gente tem um acompanhamento do nosso ambulatório de pacientes com ela, a gente tendo alguma suspeita de uma alteração de sensibilidade, uma desautonomia, a gente tende a fazer o teste genético para amiloidose também, e a gente entender se não está sendo um mimetizador. Além disso, a gente tem a polineuropatia desmelinizante idiopática crônica, PEDI, que é outra doença que a gente, dependendo do achado que seja visto num exame específico que a gente faz para amiloidose e para essas outras polineuropatias, que é a eletroneuromiografia, pode ter essa dúvida diagnóstica entre a polineuropatia desmelinizante também. Mas a neuropatia alcoólica pode mimetizar, então hipovitaminose B12 são doenças comuns do dia a dia e às vezes elas podem vir até junto com o paciente que tem amiloidose. Então a gente precisa diferenciar quais são aqueles sintomas e sinais que o paciente está apresentando que é da amiloidose e o que é, por exemplo, de uma diabetes que ele pode ter associada também. Porque às vezes tem um paciente com mutação, está tendo queixas de formigamento e é basicamente da diabetes e ele não está tendo doença amiloidose. Ele só tem uma mutação que ele está sendo carregador ou portador. E o acompanhamento, né, dos pacientes? Eles vão constantemente para consultas? Como é que funciona? É recorrente? Sim, a gente faz o acompanhamento pelo menos de 3 a 6 meses, dependendo da fase que o paciente está. Idealmente, esse acompanhamento é feito junto com o fisioterapeuta e a equipe multidisciplinar. A gente precisa que ele faça esse segmento contínuo, né, de forma longitudinal.
E a cada acompanhamento, a gente avalia se o paciente está estável na doença dele ou se está tendo alguma progressão de doença, mesmo que sutil. Então, primeiro a gente vai saber o que é que ele traz, né? Sintomas novos, sinais novos, e entender se isso é da amiloidose ou é de alguma outra doença que ele pode estar apresentando associado. E acompanhar com exames objetivos para entender se esses achados são da amiloidose e se precisam evoluir o tratamento. Sim. Em questão, assim, de outras maneiras, talvez outras abordagens, né, de tratar. Como já bem citou, tem a questão da terapia, né, o acompanhamento, isso. E fora isso, tem alguma forma que talvez não precise ser recorrente, as idas nos hospitais, de alguma forma que talvez expunham eles menos, né, a estar ali no hospital o tempo todo? Sim, o Pilates, né, musculação, tudo isso a gente indica a ser feito, mas com acompanhamento por um profissional capacitado, educador físico, próprio fono, a gente orienta que seja feito um acompanhamento, né, e com um profissional que faça esse segmento, mas também de forma longitudinal. A musculação a gente orienta, mas isso com um profissional que conheça um pouco sobre isso. Normalmente eu tento conversar com o educador físico que vai fazer esse acompanhamento, porque a gente não quer que esteja uma sobrecarga, né? A gente quer que tenha uma estabilidade, né? E melhore a doença, melhore a funcionalidade daquele paciente. E, assim, para encerrar, né? Se você puder deixar uma mensagem para os familiares, para os pacientes, cuidadores, o que você falaria para eles? Então, a amiloidose é uma doença que ela tem várias peculiaridades, então é muito importante acompanhar com um profissional que conheça essa doença a fundo, porque a gente sabe que ela pode mimetizar outras patologias e às vezes o diagnóstico demora a chegar por conta disso. A gente sempre dá o suporte ao máximo a essa família, porque a gente sabe que é uma doença hereditária, então não vai acontecer só mesmo em um membro da família, é uma doença que normalmente acontece quando a gente descobre um familiar, a gente descobre uma família inteira por trás. Então a gente precisa que essa família se una e trabalhe junto com a gente e queira mesmo realmente estar ali presente, entender mais sobre a doença, entender mais sobre os sintomas e os sinais que ela pode apresentar, porque como a gente conversou, ela pode mimetizar outras doenças e pode ter várias associadas, então a gente precisa trabalhar junto quanto a isso e que a gente está de portas abertas para receber esses pacientes, para tirar essas dúvidas e ajudar essas famílias. E assim, é muito importante que essas pessoas tenham uma mente aberta, né? Porque às vezes, quando ocorre, né, essa descoberta de alguma doença, já bate aquele desespero. Ai, não tem jeito. E aí a família toda fica desesperada, todo mundo entra em desespero em conjunto. Então é muito importante que as pessoas tenham essa mente aberta para entender que tem como tratar, né? Para que não precisa desesperar, que vai ser pior, inclusive, porque é sempre manter a fé naquilo que dá certo. Isso é importante. Eu converso muito com alguns pacientes específicos sobre isso, com essa ansiedade que é gerada a partir de um diagnóstico de uma mutação na família de uma doença rara. Porque muitas vezes ter a mutação não vai ser ter uma doença, então às vezes isso não é tão bem compreendido e já se torna um bicho de 7 cabeças. Por isso que eu digo que é importante acompanhar com quem conheça e não ficar olhando assim Google, histórias, que muitas vezes vai deixar a pessoa mais preocupada do que realmente precisa, já que hoje em dia a gente sabe como diagnosticar, sabe como tratar e vai fazer esse acompanhamento de forma longitudinal junto com o paciente. Então a gente não vai deixar passar despercebido algo que possa ser real. Então a gente faz testes objetivos para entender se as queixas estão sendo relacionadas e poder tratar cada uma conforme o momento certo. Chegamos ao final dessa edição sobre neurologia e a qualidade de vida, né, com os pacientes, com o PAF. Queremos expressar nossa gratidão à doutora Lara, né, por ter compartilhado seus conhecimentos, suas perspectivas, muito valiosas conosco hoje, que muita gente talvez não tinha conhecimento. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. As Mulheres de Gás também, por ter disponibilizado a salinha para a gravação do nosso episódio de hoje.
Sigam a gente no nosso Instagram, @ACDGBrasil, nosso canal no YouTube e no Spotify também. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores desse projeto, ao Nylon, Sanofi, PTC Therapeutics e também a Fedran. Mais uma vez agradecemos a doutora Laura, muito obrigada. E um abraço e até a próxima!